Povo abençoado do Brasil, acorda! O comunismo é inimigo do cristianismo. Eu estou falando de história, de verdade. A revolução mais sangrenta da história da humanidade. Mataram mais de 100 milhões de pessoas. Muitos cristãos mortos e presos. O comunismo, ele é contra a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade religiosa. Isso é até hoje Cuba, Coreia e na China. A China, de 2014 para cá, fechou mais de 160 igrejas, derrubou cruzes de igrejas católicas, obrigou gente a substituir a adoração a Cristo por adorar o líder do Partido Comunista. Os comunistas são ateístas, mas adoram suas figuras, seus líderes. Isso aqui é uma verdade, gente. O comunismo faliu em 1991, quando acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Faliu. Sabe por que faliu? Crise econômica, social e política. Vocês têm que entender isso. Quando Lula elogia a China são os comunistas mais malandros da atualidade. Governo comunista, capitalismo, economia, capitalismo selvagem. Lula, fala para os sindicatos aqui, para o pessoal trabalhar 12 horas por dia e um dia de folga na semana. Essa aqui é a verdade, minha gente. O comunismo odeia o cristianismo, persegue em todo o tempo, em toda a história. E agora uma afronta ao povo cristão do Brasil, que nós somos mais de 90%. Lula quer mandar para o STF um marxista-leninista. Vamos ouvir o que Flávio Dino diz? Socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava. Eu faço aquilo que Lênin recomendava. O Estado será Deus, Lênin. Usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio de classes e destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Os comunistas devem lembrar-se de que falar a verdade é um preconceito pequeno burguês. Uma mentira, por outro lado, é muitas vezes justificada pelo fim. É preciso empregar todos os estratagemas, ardis e processos ilegais. Silenciar e ocultar a verdade. Como é que um cara desse vai para o STF, que afronta ao povo cristão? Agora, vamos ver Lula dizendo que tem orgulho de ser chamado comunista e o que ele combate. Preste atenção, povo brasileiro, principalmente meus irmãos evangélicos. Escutem. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Lula é contra a fé, princípios e valores cristãos, minha gente. Dito em alto bom som, ele combate costumes, família e pátria. Como é que um verdadeiro cristão pode apoiar um comunista desse e votar num cara desse? Eu queria dar uma mensagem aos senadores. O senador que não declarar o seu voto, dizendo que votou contra Flávio Dino, nós vamos considerar traidores do povo cristão. E esses senadores que dizem ser cristãos são verdadeiros apóstatas. Essa que é a verdade. Nós não vamos deixar passar na hora da sua reeleição. Declare o seu voto, diga não a Flávio Dino. Eu só queria dizer uma coisa. Como o povo evangélico, os meus irmãos, podem apoiar Lula? Você não tem discernimento espiritual, não tem mente de Cristo? Que vergonha apoiar um comunista que combate nossas crenças e valores. Deus tenha misericórdia do Brasil.